Graça e paz, amado do Senhor e do nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus, autor dessa bendita palavra, fale ao teu coração. Seleção e comentários de textos bíblicos. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 41. A oferta da viúva. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre, chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Que as nossas dádivas, que o nosso dízimo, que as nossas ofertas brotem do fundo do nosso coração. E que nós entregamos a Deus o dízimo. O dízimo é representativo da nossa dependência de Deus. Tudo que somos, tudo que temos, gente, Deus nos deu. Deus nos deu. Então, Ele requer que nós entreguemos os dízimos para que nós nos lembremos de que tudo vem dEle. Tudo é a graça, um favor que nós não merecemos. Então, Ele podia pedir 90% e te deixar com 10% para você se virar e viver. Não é por causa do dinheiro. Ele quer te lembrar que você é filho dele, que ele cuida de você, que tudo que você tem veio dele. Então, para que você tenha um coração grato, ele diz: dê a 10ª parte, me entregue a 10ª parte. A 10ª parte dos seus ganhos, da sua renda, é de Deus, para fazer a sua obra em benefício dos necessitados e da expansão do Evangelho. Dê do coração e oferte quando sentir no seu coração. O que importa é que você dê do fundo da sua alma, do fundo do seu coração. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 14, a partir do versículo 32. Jesus no jardim do Getsêmani. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Paizinho, Paizinho amado, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Jesus tinha 33 anos. Ele tinha visto muitas pessoas crucificadas pelo Império Romano. A morte mais terrível que eles inventaram, terrível sofrimento para malfeitores, os piores malfeitores, eram mortos na cruz. Ele sabia o terrível sofrimento
físico pelo qual ele passaria. Ele sabia a vergonha, o desprezo de ser crucificado nu naquela cruz. Ele sabia quanto seria açoitado, quanto seria esbofeteado, quanto seria esmurrado, quanto seria ferido. Ele sabia. E ele sabia que naquela cruz ele estaria carregando o seu pecado e o meu pecado e o pecado de toda a humanidade. Ele sabia que ele era o Cordeiro de Deus, puro, sem mancha, sem pecado, que Deus enviou para tirar o pecado do mundo. Ele sabia que tinha de morrer por você em seu lugar e em meu lugar, para que nós pudéssemos ser perdoados por Deus, porque o salário, a consequência do pecado é a morte. Ele se ofereceu para morrer no seu lugar e no meu lugar. Agora, o salário do pecado não é apenas a morte física é terrível. Mas o salário do pecado é também a morte espiritual. A separação eterna do Deus de amor que te ama e que te quer levar para o céu. Jesus sabia que precisava pagar o preço pelo seu pecado e pelo meu pecado. Mas ele era metade Deus e metade homem. Não, desculpe, ele era 100% Deus e 100% homem. Eu disse metade porque ele era filho de Maria e filho do Espírito Santo. Ele era 100% Deus e 100% homem. Mas aqui na terra ele viveu como homem e atuou só através do poder do Espírito Santo de Deus. E aqui no Getsemane é o Jesus homem, filho de Adão e Eva, sem pecado algum, que implorava ao Pai: Pai, arranja outro jeito de salvar os seres humanos. Tudo te é possível, Pai. Arranja outro jeito de salvar os seres humanos. Agora, se não for possível, faça-se a tua vontade e não a minha. Ele negou-se a si mesmo para fazer a vontade do Pai, que é amor e que queria te salvar, e a mim e a toda a humanidade. Jesus implorou, angustiado. E outro evangelista disse que a sua angústia era tal que o seu suor se transformou em gotas de sangue, pingavam gotas de sangue. Houve uma mudança metabólica nele, tal a angústia de saber que ele estaria separado do Pai, porque ele estaria carregando todo o pecado da humanidade, desde Adão e Eva, de Caim, até todos nós, até você e eu, agora no século 21. E até o final dos tempos. Ele estaria carregando o pecado de toda a humanidade até o final desta era, quando ele voltará para reinar aqui. Louvado seja Deus. Então, o sofrimento dele, a angústia dele, antevendo o que ele ia passar na cruz, foi terrível, foi terrível. Durante muito tempo eu tinha dificuldade de ler Jesus no Getsemane, tal o sofrimento dele. Mel Gibson fez um filme sobre a paixão de Cristo. Eu comecei a ver, não aguentei a ver até a metade. A primeira vez não aguentei a ver até a metade. Tal sofrimento que Jesus teve por amor a você e por amor a mim, para que pelo seu sangue pudéssemos ser perdoados os nossos pecados e aceitos pelo Pai, adotados pelo Pai como seus filhos, recebendo a vida eterna em nós. Eu não sei se você já descobriu que é pecador. Eu demorei 36 anos para descobrir que eu era pecador. Eu me achava uma pessoa ótima. O problema eram os outros aqui eram neuróticos. Eu era equilibrado, eu era o tal. Mas aos 36 anos, quando ouvi a descrição do que é amor, em 1 Coríntios 13, o Espírito Santo me revelou quão pecador eu era. Eu descobri que eu era pecador e, ao mesmo tempo, a miséria do meu pecado tomou conta de mim, uma tristeza muito grande, mas, ao mesmo tempo, eu senti Jesus me abraçando, me aceitando como eu era, porque Ele pagou o preço do meu pecado morrendo em meu lugar. Morreu, mas ressuscitou e nos concede a vida eterna. Concede o perdão inteiramente de graça. Basta que você tenha consciência que é pecador, se arrependa, peça perdão. E concede a vida eterna pelo poder da sua ressurreição. Jesus sofreu terrivelmente por amor a você e a mim. E não tinha outro jeito de Deus salvar a humanidade. Deus é todo-poderoso, todo-poderoso.
mas o único jeito de salvar o ser humano, e quando ele criou Adão e Eva, ele já sabia que tinha de enviar o seu filho para morrer pelo pecado de Adão e Eva e de toda a sua descendência. Mesmo assim ele criou, porque ele queria criar seres à sua imagem e semelhança, com quem pudesse compartilhar amor, de quem pudesse ser amigo, com quem pudesse ter intimidade. Jesus sabia que ao criar a raça humana teria de pagar o maior preço que alguém pode dar, o seu filho, para morrer no lugar de pecadores horríveis. Esse é o amor de Deus por você e por mim e por toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo, os seres humanos, você e eu, toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único que Ele gerou, para que todo aquele que nele crê não pereça, isto é, não fique afastado de Deus eternamente no inferno. Não pereça, mas tenha a vida eterna que Jesus nos concede pelo poder da sua ressurreição. Muito obrigado, Pai amado. Abba, Pai. Jesus, muito obrigado